Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia Peixoto e hoje eu venho conversar com vocês um pouco sobre o tema enfermagem cirúrgica. Então, primeiro eu gostaria de apontar alguns conceitos. Entre eles, o conceito do que seria cirurgia. Como é que é compreendido o termo cirurgia? Então, a cirurgia é um método de tratamento de doenças, lesões ou deformidades externas, ou internas. Também pode ser externas como internas. Por meio de técnicas realizadas geralmente com auxílio de quê? De instrumentos, e requerendo uma habilidade do cirurgião responsável pelo procedimento. Então, esse é o conceito de cirurgia. E mais à frente a gente tem um conceito sobre que seria clínica cirúrgica. Então, a gente define clínica cirúrgica como o local onde o paciente é admitido para ser submetido a um tratamento cirúrgico. É um setor do hospital onde esse paciente ele é admitido e lá ele vai ter os cuidados de enfermagem, tanto no cuidado pré-operatório como também pós-operatório. E o que seria conceito de centro cirúrgico? Então, o centro cirúrgico é definido como local onde o paciente irá realizar um procedimento cirúrgico. Então, é um pouco de alguns conceitos para poder a gente diferenciar o que seria a cirurgia, que a gente define como o ato. A definição da clínica cirúrgica é o local onde esse paciente irá ser admitido para passar pelo tratamento cirúrgico. E o centro cirúrgico seria o local onde esse procedimento irá ser realizado. Aqui nós temos algumas imagens para fixar um pouco sobre esses conceitos, como eu disse, definindo a cirurgia como procedimento, clínica cirúrgica é o local do setor hospitalar, onde esse paciente vai dar entrada e ser admitido, e centro cirúrgico é o local onde a cirurgia irá acontecer, será realizada. Mas na frente a gente vê quais são os objetivos da cirurgia, por que realizar uma cirurgia. Então a gente tem que a cirurgia possui como objetivo obter tecidos para exame, e a gente tem como alguns exemplos com a questão da biópsia, os objetivos da cirurgia podem ser curar uma doença, um paciente é acometido por alguma patologia, e através desse procedimento cirúrgico ele pode ser curado, como também essa cirurgia pode ter como objetivo estabelecer um diagnóstico. Então, algumas vezes o paciente ele possui alguns sinais e sintomas que são manifestados, mas através da condição clínica de exames laboratoriais não é definido. Então, é realizado um procedimento cirúrgico para poder fechar um diagnóstico, até mesmo para conhecer a extensão dessa patologia, dessa cavidade interna que esse paciente se encontra, que está causando esses sinais e sintomas. Também pode ser referente a restaurar estruturas danificadas, como, por exemplo, a perda de um membro, ou se não, alguma deformidade já após o nascimento. Então, a cirurgia ela pode ter essa finalidade de restaurar alguma estrutura danificada. Seguindo, nós vimos que as cirurgias elas podem ser classificadas, de acordo com alguns pontos. Então, entre eles, nós temos quanto à gravidade, quanto à sua finalidade, podemos classificar a cirurgia quanto ao potencial de contaminação, como também quanto ao porte cirúrgico, relacionado à perda de sangue e de fluidos, como também podemos classificar a cirurgia quanto ao tempo de duração no período intraoperatório. Então, classificação quanto ao tempo que essa cirurgia vai estar sendo realizada. Então, dentro dessa classificação, nós vimos aí que uma delas é a classificação quanto à gravidade, Então, dentro dessa classificação quanto à gravidade, nós temos algumas subdivisões. E entre elas, a gente vê que essa cirurgia ela pode ser classificada como emergencial, definida quando o paciente requer uma atenção de forma imediata, ou seja, o mais breve possível do agora. O distúrbio pode comportar riscos de vida, E aí, entre exemplos desse tipo de
classificação emergencial é uma cirurgia de crânio fraturado, a questão de um sangramento grave, ferida por arma branca ou se não até mesmo por arma de fogo. Outro tipo de classificação a gente encontra aqui é de urgente ou de urgência. Então, quando o paciente precisa de uma atenção imediata, né? E aí a gente vê uma diferença entre a emergência e a de urgência, né? Porque a de emergência tem que ser o mais próximo do agora, deve acontecer naquele exato momento, porque existe um risco eminente de morte do paciente. Já na urgência, também precisa de uma atenção imediata, porém esse paciente pode esperar um prazo entre 24 a 30 horas. Como exemplo desse tipo de procedimento, a gente tem cirurgia de cálculo renal, cirurgia de vesícula biliar, cirurgias relacionadas à infecção aguda, certo? Ainda dentro dessa mesma classificação, quanto à sua gravidade, a gente encontra que essa cirurgia pode ser considerada necessária quando o paciente precisa fazer a cirurgia. No entanto, ele irá decidir quando será realizado. Aí a gente tem como exemplo a cirurgia de catarata, distúrbio de tireoide e entre outros. Fica a questão do paciente decidir o momento exato que ele deseja realizar a cirurgia. No entanto, ele sabe que ele tem essa necessidade de realizar esse procedimento. Em seguida, a gente tem a opcional, quando a decisão fica por fazer quando a decisão fica com o paciente de fazer ou não a cirurgia. Geralmente a gente associa essa cirurgia opcional relacionada a cirurgias cosméticas ou se não cirurgia plástica. Então, é uma opção, não é nada de urgência, de emergência ou algo até mesmo necessário, né? Mas é algo que ele precisa realmente fazer. É um desejo pessoal. Mais à frente a gente tem a cirurgia eletiva. Então, o que seria essa cirurgia eletiva? É quando o paciente deve se submeter a uma cirurgia agendada, uma cirurgia marcada. Então, é quando o paciente planeja, programa, ele agenda a questão dessa sua cirurgia, né? E aí, essa cirurgia eletiva, ela pode ser considerada como de hérnia umbilical, de colecistectomia, que é a cirurgia da retirada da vesícula biliar, histerectomia, que pode ser a retirada total ou parcial do útero, né? Entre diversos outros procedimentos, desde que ele seja um procedimento agendado, planejado. Mais à frente a gente vê, né, que entre essa classificação das cirurgias eletivas, elas possuem causas, né? Possuem causas de suspensão de cirurgias eletivas. E aí, o que poderia estar causando essas causas de suspensão dessa cirurgia eletiva? Aí a gente tem alguns pontos, como a impossibilidade pessoal, e essa impossibilidade pessoal está relacionada à questão do profissional, né? Então, para uma cirurgia acontecer, é necessário que tenha médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, anestesista, uma gama de profissionais. Então, a ausência de algum deles impossibilita que essa cirurgia aconteça. Outro ponto é a impossibilidade de equipamentos. Então, para também uma cirurgia acontecer, é necessário que ele tenha respirador disponível, foco central, a questão de eletrocautério, que é o bisturi elétrico, entre outros equipamentos que são necessários para que a cirurgia aconteça de forma segura. Alguns deles não estando em boas condições, também não tem como a gente poder realizar essa cirurgia. Outro ponto é a impossibilidade do paciente. Então, acontece que em alguns momentos o paciente ele fica por conta do procedimento cirúrgico ansioso, nervoso, agitado, e esse tipo de manifestação faz com que ele tenha alterações fisiológicas, como por exemplo alteração na pressão arterial, alteração no índice glicêmico, até mesmo alteração na própria temperatura. Então, uma vez que esse paciente apresenta alguma dessas alterações, também acaba sendo um motivo de cancelamento dessa cirurgia eletiva. Outro ponto que nós temos é a alteração da programação cirúrgica. Então, nós vimos agora há pouco uma classificação que diz que ela pode ser urgência, emergência, opcional. Então, mesmo que uma cirurgia eletiva esteja agendada,
Se, porventura, durante o procedimento, dependendo da condição clínica do hospital e da equipe estruturada, tiver a necessidade de realizar um procedimento imediato de emergência, então esse procedimento eletivo ele acaba sendo suspenso para dar prioridade àquela pessoa que chegou com um risco iminente de morte, né? E aí, a gente tem também como causa de suspensão seletiva a questão de problemas anestésicos, né? Que algumas pessoas elas possuem sensibilidade ou se não, o contrário, né? Em relação à administração dessa medicação. Mais à frente, a gente vê a classificação quanto à indicação. Vimos anteriormente a classificação quanto à gravidade e agora quanto à indicação. Então, a cirurgia pode ter indicação quanto ao diagnóstico. E aí, como exemplo, nós temos a cirurgia de biópsia, né? Ou a de laparotomia exploratória, a fim de buscar, de fechar um diagnóstico. Podemos considerar também a curativa, na qual ela vai remover um órgão de forma total ou parcial, e aí a gente tem como exemplo a incisão de um tumor, de um apêndice inflamado, entre outros. Algo que realmente seja retirado e após essa retirada a pessoa se cure, o paciente se cure. A indicação pode ser plástica, e aí a gente tem como finalidade estética, né, ou corretiva, e a gente tem como exemplo a mamoplastia e a perineoplastia. Como também nós temos a paliativa, como indicação paliativa, né? E aí ela vai servir para aliviar a dor ou corrigir um problema. Ela não vai causar um diagnóstico, não vai causar cura, não vai ser um procedimento plástico. Ela vai justamente amenizar, aliviar a dor, né? Que esse paciente venha a ocorrer. Geralmente a gente associa essas cirurgias paliativas às cirurgias oncológicas. Também temos as cirurgias construtivas, que elas vão estabelecer a capacidade funcional perdida ou diminuída em consequência da malformação congênita, e a gente tem como exemplo nessa situação o lábio leporino, onde o ser ele nasce com uma deformidade e após o procedimento cirúrgico é feita essa reconstrução. E por último, dentro dessa classificação da indicação, a gente tem a reconstrutiva, que ela vai reconstituir, estabelecer a capacidade funcional perdida ou o de aspecto externo de tecido traumatizado ou mau funcionamento. Geralmente a gente associa essa reconstrutiva, de fato, a um tecido que foi perdido, né, relacionado a acidentes, onde a gente tem a fixação de fraturas, a gente tem como exemplo os enxertos, certo? Dentro dessa mesma classe, dentro da seguinte classificação, nós podemos entender que, quanto ao potencial de contaminação, a gente pode considerar uma cirurgia limpa, potencialmente contaminada e infectada. Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre cada uma delas. Então, quanto ao potencial de contaminação, e aí a gente vê a questão das cirurgias limpas. O que é uma cirurgia limpa? Então, são realizadas em área do corpo em que não haja nenhum processo inflamatório ou se não processo infeccioso, ou sem falhas técnicas grosseiras, cirurgia eletiva e traumática com cicatrização por primeira intenção. Veja bem, pessoal, quando a gente fala cirurgia limpa, eu quero que vocês fixem bem, é aquela que não possui processo inflamatório e infeccioso. Então, as palavras-chave para a gente considerar uma cirurgia limpa é a ausência de processo infeccioso e inflamatório, certo? São cirurgias em que não ocorre penetração também nos tratos digestivo, respiratório e urinário. Então, qualquer cirurgia que não corresponde a essas áreas também são consideradas cirurgias limpas. E por que ela é considerada? Por que ela não seja considerada? Porque nessas áreas onde há penetração do trato digestivo, respiratório e urinário, a gente subentende, a gente tem comprovação científica que são locais que já possuem uma pequena carga de micro-organismos. Então, a gente está falando aqui que a limpa ela não possui nenhum processo inflamatório ou infeccioso. Então, não se encaixa dentro desse tópico, tá? Então, a gente tem como exemplo essas cirurgias limpas, cirurgias cardíacas,
cirurgia neurológica, cirurgia ortopédica eletiva. Toda eletiva ela é considerada cirurgia limpa. Mastoplastia, né? Cirurgia de ovário, cirurgia vascular, entre outros. Seguindo aí a classificação quanto ao potencial de contaminação, ela pode ser entendida como cirurgia potencialmente contaminada. Então, o que seria essa potencialmente contaminada? São aquelas realizadas em tecido que normalmente já possui alguma carga de micro-organismo, certo? Então, veja bem, mas com ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório. Elas ocorrem a penetração entre o trato digestivo, respiratório e urinário, sem contaminação específica. Eu quero que vocês percebam a diferença entre cirurgia limpa. É uma cirurgia que não ocorre processo infeccioso e inflamatório e é na ausência das áreas do sistema digestivo, respiratório e urinário. A cirurgia potencialmente contaminada, a gente continua assim, com a ausência do processo infeccioso e inflamatório. No entanto, ela já ocorre entre essas áreas, justamente do trato digestivo, respiratório e urinário. Então, quando a gente fala sem a contaminação significativa, é porque a gente tem compreensão que dentro dessas áreas a gente já possui alguma quantidade de micro-organismos. No entanto, esses micro-organismos existentes nessas áreas são voltados para nos defender. Como exemplo, a gente tem esterectomia abdominal, cirurgia gástrica, feridas traumáticas limpas, colestectomia. Seguido mais adiante sobre quanto ao potencial de contaminação. Cirurgia contaminada. Então, o que seria essa cirurgia contaminada? As cirurgias consideradas contaminadas não são realizadas em tecidos traumáticos recentemente e abertos, certo? E que normalmente possuem uma grande quantidade de micro-organismos. Percebam, a potencialmente contaminada existe uma pequena quantidade de micro-organismos. Aqui a gente já vê uma grande quantidade de micro-organismos. Vejam essas diferenças. Em toda aquela que tenha ocorrido falhas técnicas grosseiras, certo? Então, não é feita uma limpeza correta no paciente, não existe falhas técnicas grosseiras durante o procedimento cirúrgico. Existe a presença de inflamação aguda na incisão e cicatrização por segunda intenção. Outro ponto aqui que nós devemos observar, aqui a gente já encontra a presença de quê? De processo inflamatório, diferente dos outros que nós vimos. Então, o que seria como exemplo desse tipo de cirurgia considerada contaminada? Cirurgia de colo, desbridamento de queimaduras, cirurgia de vias biliares, né? Em presença de obstrução biliar, cirurgia da cavidade oral e fraturas expostas. São tipos de exemplos que nós consideramos como cirurgias contaminadas. E aí, dentro ainda da classificação quanto ao potencial de contaminação, nós entendemos que ela também pode ser vista como uma cirurgia infectada. E aqui na cirurgia infectada, a gente define que são aquelas realizadas em tecidos que estão sofrendo um processo infeccioso. Outra palavrinha-chave. Antes a gente viu um processo inflamatório, na infectada a gente está vendo um processo infeccioso. A presença desse processo infeccioso vai nos permitir a visualização de quê? De pus, né? Ou em tecidos também considerado tecido necrosado, tecido morto, desvitalizado, aquele escuro, né? Ocasionado pela falta de oxigenação. Ou ainda que possui corpos estranhos, certo? Quando a gente fala corpos estranhos, pode ser a penetração de uma faca, pode ser de um pedaço de madeira, pode ser qualquer corpo, né, que seja fora do original do corpo humano. Ainda dentro das cirurgias infectadas, pertence a essa classificação os desbridamentos, a raspagem do tecido, certo? De escaras, as amputações de pés diabéticos e as cirurgias de reto e de ânus, com fezes ou pus, né? Cirurgia abdominal com a presença de pus, nefrectomia com infecção, certo? E a presença de vísceras perfuradas. Aqui nós temos um quadro, né, só para
realizar um breve resumo sobre os tipos de feridas, que aí, como a gente já vem apresentando, ela pode ser considerada limpa, potencialmente contaminada, contaminada, infectada. E aí a gente vê como exemplos, né? Cirurgia limpa, considerada limpa, cirurgia cardíaca, limpa potencialmente contaminada, cirurgia gástrica, contaminada, cirurgia colonizadas, e a questão de infectadas, certo? Como um apêndice. Seguindo nossa classificação, nós temos quanto ao porte cirúrgico, e esse porte cirúrgico está relacionado à perda de fluidos e sangue. Então, nós podemos classificar essa cirurgia como porte 1, sendo aqueles com uma pequena probabilidade de perda de fluidos e sangue, né? São geralmente cirurgia oftalmológica e otorrinolaringológicas, né? São um tipo de cirurgia onde há uma pequena perda de sangue, certo? Cirurgia de porte 2, a gente tem que ter uma média perda de sangue, certo? E aí a gente tem como exemplo nessa condição a cirurgia de esterectomia, definida com a sigla HTA, e de prostatectomia, que é a cirurgia da retirada da próstata. Cirurgia de porte 3 é definida como uma grande perca de sangue, de fluidos, né? E aí a gente tem como exemplo a questão dos transplantes, cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, né? Entre outros que tenha uma grande perca sanguínea. As cirurgias também podem ser classificadas quanto à duração, tempo, né, desse procedimento cirúrgico. Então, essa classificação ela pode ser lida como cirurgia de porte 1, onde são aquelas cirurgias que têm a duração até 2 horas, como exemplo, a cirurgia de rinoplastia. Cirurgia porte 2 são aquela cirurgia de porte médio, onde tem como duração de 2 a 4 horas, como exemplo, a colecistectomia. Cirurgia de porte 3 é uma cirurgia de grande porte, que tem como tempo de duração de 4 a 6 horas. A gente tem como cirurgia de craniotomia. E cirurgia de porte 4, que são consideradas cirurgias especiais, ela tem como tempo de duração acima de 6 horas. E aí a gente entra em diversos tipos de transplante, e entre eles o transplante de fígado. Mais adiante a gente vê a questão de conceito sobre clínica cirúrgica. Então, inicialmente nós vimos essa definição do que seria clínica cirúrgica, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse setor. Então, é um setor hospitalar onde os pacientes estão submetidos a qualquer procedimento cirúrgico, então não tem classificação. Qualquer procedimento cirúrgico, o paciente fica admitido nesse setor. Nesse setor, ele possui uma equipe multiprofissionais, entre outros, formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, mas também por nutricionista, psicólogos, né, fisioterapeutas, entre outros. A verdade, a presença do profissional vai de acordo com a necessidade do paciente. Na clínica cirúrgica, a enfermagem presta cuidados ao paciente cirúrgico de acordo com o tipo de cirurgia e de paciente para paciente, atendendo às suas necessidades básicas, como também suas reações físicas manifestadas durante o período operatório. Então, quando nós vimos esse conceito que a enfermagem presta cuidados ao paciente cirúrgico de acordo com o tipo de cirurgia, é porque cada cirurgia possui um cuidado específico. Uma cirurgia da retirada da mama, uma cirurgia ortopédica, a cirurgia da retirada de um rim. Os cuidados são diferenciados, né? Então, de paciente para paciente, porque nenhum paciente é igual ao outro. Então, a gente avalia que esse paciente para paciente, a condição física, o nível de informação, a preparação psicológica, certo? Então, tudo isso atendendo suas necessidades básicas, né? Então, muitas vezes até a própria comunicação entra nessa necessidade básica, como também suas reações específicas, físicas, manifestadas durante esse período perioperatório. E aí uma palavrinha, né, que nós devemos ter conhecimento. O que seria esse conceito perioperatório? O que seria esse período perioperatório? Esse período corresponde justamente à fase do pré-operatório, transoperatório e o pós-operatório. Então, nesse setor, a assistência de enfermagem
que será prestada ao paciente cirúrgico deverá ser individualizada. Nós já vimos de acordo com cada paciente e cada cirurgia e de forma sistematizada, ou seja, de forma planejada, organizada, a fim de garantir a melhora do seu tratamento. Então, seguindo a nossa aula, nós temos aí as fases do tratamento cirúrgico. Então, quais são essas fases do tratamento cirúrgico? Então, nós temos aí a fase pré-operatória, transoperatória e pós-operatória. Em outro momento, eu falei que a união dessas três fases corresponde ao período perioperatório. Seguindo, nós temos que essa primeira fase, que corresponde à fase pré-operatória, ela consiste desde as primeiras 24 horas que antecedem a cirurgia, certo? Inicia desde a admissão do paciente no hospital com a internação, né? Com a internação inicial-operável ou quando já está internado e descido pela cirurgia. E ela finaliza, né? Quando o paciente é admitido no centro cirúrgico. Então, a gente entende que essa fase pré-operatória inicia desde o momento que antecede a cirurgia e finaliza quando o paciente dá entrada no bloco cirúrgico ou no centro cirúrgico. Dentro dessa fase pré-operatória, a enfermagem nesse momento poderá identificar e avaliar, certo? As condições do paciente. E aí, quando a gente fala identificar e avaliar, identificar como é que está o estado nutricional, avaliar como é que está a condução dos sinais vitais, certo? Fornecer informações que possam sanar seus medos, então prestar informações que possam sanar seus medos, e aí esses medos são diversos, né? Medo de morrer, medo da anestesia, medo do procedimento, as angústias, como também a ansiedade e insegurança, a fim de promover uma assistência adequada para os períodos trans e pós-operatório. Lembrar que na clínica cirúrgica, a enfermagem presta os cuidados pré e pós-operatório. Fase pré-operatória. Então, dentro dessa fase pré-operatória, aí ela se encontra dividida entre pré-operatório imediato e pré-operatório imediato. Então, o pós-operatório imediato, ele corresponde às 24 horas que antecedem a cirurgia. O pós-operatório imediato, ele corresponde às 48 horas que antecedem a cirurgia. Lembrar que a palavra imediato e imediato é diferenciada que o imediato é o mais próximo do agora. Nessa fase, alguns pontos devem ser observados pela equipe de enfermagem deste paciente, participando do preparo para a cirurgia, como devemos avaliar a questão do estresse, que muitas vezes é ocasionado pelo medo, e aí, novamente, o medo do procedimento cirúrgico, o medo da anestesia, o medo da cicatriz, certo? Então, vários pontos podem estar ocasionando esse estresse no paciente, até mesmo a condição dele estar sendo inserida ao meio hospitalar já é um motivo de causar o estresse. Outro ponto é o jejum, onde nós devemos respeitar a questão do jejum, que geralmente se baseia entre 6 a 8 horas para adulto, certo? Então, o paciente, para realizar um procedimento cirúrgico, ele deve respeitar a condição do jejum. E assim, a enfermagem faz essa orientação para o paciente e para o acompanhante. Devemos também ter como auxílio a questão da limpeza intestinal, então geralmente oferecida a esse paciente para realizar essa limpeza intestinal, a administração via oral ou se não via retal. Preparo da pele, devemos orientar o paciente a se manter limpo, então próximo ao horário do procedimento cirúrgico, esse paciente deve tomar banho e ter uma boa higienização. Também devemos observar a questão dos exames laboratoriais, se estão todos presentes, e geralmente são solicitados hemograma, glicemia, dependendo do tempo do porte da cirurgia, a questão de ultrassonografia, o eletro com risco cirúrgico, entre outros.
O estado nutricional do paciente também é muito importante, onde nós devemos avaliar se ele se encontra num estado nutricional normal ou se não reduzido. Isso irá influenciar de forma direta no processo do transoperatório, como também no pós-operatório. Uma vez que esse paciente se encontra em um estado nutricional baixo, ele ficará por mais tempo, né, no processo de recuperação. O uso de medicação de rotina no paciente também é outro ponto que é muito importante, onde esse paciente, no dia da cirurgia, dependendo da medicação que ele toma de rotina, deverá ser administrado. No entanto, algumas medicações como a AS e a acetilsalicílico, entre outras, que são medicações que tornam o sangue mais fluido, eles deverão ser suspensos. Nesse caso, o paciente deverá indicar ao médico as medicações que toma para o mesmo poder avaliar a suspensão. Fase pré-operatória. Então, entre outros, também é orientado retirada de joias e prótese dentária nesse paciente na fase pré-operatória na clínica cirúrgica, medicações pré-anestésicas se necessário, caso a equipe de enfermagem veja o paciente muito estressado, muito ansioso, muito nervoso, é solicitado ao médico do plantão uma medicação pré-anestésica para evitar alterações fisiológicas no paciente e assim evitar a suspensão da sua cirurgia. A enfermagem tem como responsabilidade também verificar os sinais vitais, e aqui entra pressão, temperatura, pulso, a fim de identificar possíveis alterações, como também a avaliar a normalidade. O profissional de enfermagem, ele também tem como responsabilidade transportar o paciente da unidade da clínica cirúrgica para o centro operatório em macas, com paciente em macas com grades e junto a ele o prontuário completo. Aqui a equipe é responsável por colocar também a camisola, o gorro, o propé no paciente. A punção venosa ela deve ser feita antes do usuário ir para o bloco cirúrgico. Na fase transoperatória, no momento da cirurgia, é considerado que tem início no momento da entrada do paciente no bloco cirúrgico, até a saída da sala de operação. Aqui a enfermagem deve recepcionar o cliente, o paciente, admitindo no setor com empatia, com atenção, as suas necessidades, diminuindo assim a sua ansiedade e ajudando a mantê-lo calmo. Neste momento também é recomendado não deixar o paciente sozinho. Em hipótese alguma, nós não podemos deixar o paciente só, porque nesse período pode ser que ele tenha algum mal súbito e nós tenha esse mal súbito, né? E aí assim a gente tem que dar o suporte. Orientá-lo no que for necessário. Algumas vezes o paciente ele ainda vem com ausência de informações, então aqui é realizado passar essas informações a fim de acalmá-lo. Auxiliar também na monitorização, né? Realizar a punção venosa caso não seja feita na clínica cirúrgica no momento pré-operatório e ajudar o médico na indução anestésica. Ainda nessa fase transoperatória é considerado um período importante para o cliente devido à complexidade da cirurgia e ao próprio tempo intraoperatório. Nesta fase, a equipe de enfermagem estabelece em sua dinâmica de trabalho o equilíbrio necessário para manter as questões técnicas com atenção ao paciente. Então, no momento da cirurgia, todos ficam concentrados fazendo suas atribuições. No entanto, a enfermagem realiza o suporte que deve ser feito durante o momento operatório, durante o momento da cirurgia, mas também mantém a atenção ao cliente. Por fim, nós temos a fase pós-operatória. Essa fase pós-operatória consiste desde a saída do paciente da sala cirúrgica, certo? Até a sua alta hospitalar. Nessa fase, ela pode ser considerada ainda como fase um pós-operatório imediato, mediato e tardio. Então, o que é considerado pós-operatório imediato? Lembrar que o imediato é mais próximo do agora. Então, a gente entende que entre
pós-operatório imediato entre as primeiras 24 horas após a cirurgia, o pós-operatório imediato após as primeiras 24 horas do ato cirúrgico até 30 dias do pós-operatório. E ainda a gente tem o pós-operatório tardio, que é definido como período a partir do 11º dia após o momento operatório, considerado imediato. Na fase pós-operatória, nós temos alguns objetivos, né? Então, quais são os objetivos dessa fase pós-operatória? Restabelecer o máximo as funções fisiológicas normais, né? Relacionadas aos sinais vitais do paciente e assegurar sua volta às atividades normais, ou seja, voltar às suas atividades. E aí, inclui o ato de andar, de tomar banho, de comer. Como também inclui como objetivo evitar complicações e desconforto no pós-operatório tardio. Então, nós seguimos que ainda nessa fase, a enfermagem deve focar o restabelecimento do equilíbrio fisiológico do paciente, ou seja, sinais vitais, deve auxiliar no alívio da dor, como também na prevenção de complicações, ensino do autocuidado do paciente e realizar a troca dos curativos, como também entre outros. E obrigada.